Boa noite, pessoal. Como estão todos? Nossa Senhora. E aí, como estamos? Como passaram de final de semana, de segunda-feira sem os aplicativos do Facebook? Sobreviveram? Tudo tranquilo? Hein? Aqui tá um calor lascado. Vamos lá. Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui pra gente ser breve, porque o tempo tá corrido pra todo mundo, né? A live nossa prevista pra ontem era sobre planejamento estratégico. Igual eu falei pra vocês, agora até o dia 20 nós vamos ter live direto e cada semana nós vamos usar um tema, né? Nós vamos falar sobre um tema. O tema que a gente, semana passada a gente fez voltado para liderança, retrasada a gente fez voltado para empreendedorismo, então essa semana nós vamos fazer voltado para empreendedorismo, né? E sempre frisando que o empreendedor tem que se interessar por gestão e liderança, porque não são coisas distintas, elas andam juntas, né? Quem é empresário tem que ter as competências necessárias para liderar, para gerir, né? Então são coisas que andam juntas. Ou seja, você que pretende empreender, é necessário que vocês vejam as duas, todas as semanas, as nossas lives, né? Deixa eu ver aqui, essa luz está muito carregada. Acho que deu uma melhorada. É necessário que vocês vejam as nossas lives todas as semanas, né? Pois bem, nós já falamos em um outro momento sobre planejamento estratégico como um todo, que foi uma live de quinta-feira, que nós desmembramos todos os requisitos do planejamento estratégico, né? Quais são as etapas do planejamento estratégico e no que efetivamente ele consiste. Hoje eu queria bater um papo com vocês sobre planejamento estratégico, falar com vocês empreendedores a seriedade de vocês, de se vocês não aplicarem isso, de vocês estudarem para que vocês apliquem dentro da empresa de vocês. Seja a sua empresa de pequeno, médio ou grande porte, e seja a sua empresa já uma empresa madura e consolidada no mercado ou não. Por quê? Porque a gente costuma ver alguns pilares que todos nós que somos administradores, que somos gestores, que trabalhamos com processos, com liderança, com gestão, e no que diz respeito à administração de uma empresa, todos nós sempre batemos em teclas semelhantes, né? Nós sempre falamos sobre o planejamento, sobre a estratégia, sobre o conhecer sua equipe, sobre estoques. A gente sempre fala sobre as coisas que a gente vê que em mais situações ocorrem os gargalos, né? Entre isso está processo bem alinhado, acompanhamento dos resultados, levantamento de números, análise de indicadores, gestão de pessoas e por aí vai. E entre esses gargalos está o planejamento estratégico. E isso não é um privilégio para uma empresa pequena, o não ter planejamento estratégico, tá? Consiste no planejamento estratégico. Ei, gatita! Consiste no planejamento estratégico elaborar a missão, a visão e o valor da sua empresa. Consiste, certo? Para você elaborar missão, visão e valores da sua empresa, é necessário que você conheça muito bem quais são os seus propósitos, tenha muito bem definido dentro do seu planejamento. Ei, Lucas, boa noite. Tenha muito bem definido dentro do seu planejamento quais são os seus propósitos e objetivos dentro da sua empresa, da empresa que você está tocando, da empresa que você está empreendendo ou que você já empreende há algum tempo, certo? Então, a primeira coisa em tudo que nós vamos fazer na nossa vida, a gente tem que saber o porquê daquilo, tá? Se eu estou abrindo um negócio, por que eu quero aquele negócio? Qual é o objetivo do meu negócio? Desenhar todo, que é o que a gente fala sobre o plano de negócio, que também é um planejamento. Eu tendo todas essas respostas, entre as coisas que consiste no planejamento estratégico está elaborar a missão, a visão e os valores. Mas não vejo isso como a coisa mais importante. É um pilar para te dar coerência no seu planejamento.
São pilares para te dar coerência no andar da carruagem, né? Mas, acima de qualquer coisa, você sabendo qual que é o seu objetivo com a sua empresa, acima do lucro, né? Ou além do lucro, melhor dizendo, porque nada é acima do lucro, que não é nada filantrópico, né? Então a gente abre uma empresa querendo lucro, ok. Para eu ter lucro, eu tenho que ter uma estratégia, certo? Para eu atingir essa estratégia, eu preciso de um planejamento, certo? E aí é onde entra o planejamento estratégico. Eu vou levantar quais são os meus objetivos, como eu pretendo alcançar os meus objetivos, em quanto tempo eu pretendo alcançar os meus objetivos e para alcançar esses objetivos, o que eu preciso? Quais são os recursos que eu preciso? Né? Sejam pessoas, qual é o perfil das pessoas que eu preciso, certo? Quais são os maquinários que eu preciso, os equipamentos que eu preciso. Fazer todo um levantamento desse sentido, estimar o investimento em cima daquela estratégia e traçar uma meta de retorno, né? Então, em tanto tempo, em tantos meses, em tantos anos, eu preciso que seja alcançada a meta de venda do meu produto X em tanto tempo, com o plano de ação que eu montei. E o plano de ação não é simplesmente como eu vou executar a venda, é com quem eu vou executar a venda, com o que eu vou executar a venda e o que eu forneço para que a minha equipe execute a venda, certo? Então, hoje é um bate-papo para você que abre uma empresa, para você que pretende ter o seu negócio, ou para você que já tem o seu negócio, olhar para a tua empresa e falar, existe planejamento estratégico? E o planejamento estratégico não é só voltado para o que diz respeito ao faturamento, não. Eu tenho uma área, um setor que precisa melhorar o atendimento, eu tenho uma área, um setor que precisa melhorar a postura, eu tenho uma área, um setor, tudo se integra numa empresa, né? Tudo numa empresa se integra para chegar no resultado final, no objetivo principal, que é o retorno, que é o lucro, né? Então, para todas as minhas áreas, para todos os meus setores e para todos os times, né, e as equipes que eu tenho, eu preciso de um objetivo, eu preciso de uma meta. E para alcançar essas metas e para alcançar esses objetivos é necessário que eu tenha um planejamento e uma estratégia, que eu planejei, eu criei a estratégia e agora eu tenho uma meta e um tempo para cumprir essa meta. Então hoje eu estou chamando vocês não para especificar o que consiste o planejamento estratégico. Nós vamos ter, antes do dia 20, um aulão que vai falar sobre esses pilares, né, que a gente fala aqui direcionada à empresa. Esse aulão vai ser pelo YouTube, a gente está definindo a data dele ainda, vai durar um pouco mais de 1 hora, tá? Sábado nós já vamos terminar os detalhes em relação a esse aulão e aí nós vamos ver tudo isso no detalhe, para você empreendedor, gestor ou líder, né? Só que agora, essas lives que eu estou fazendo de 10, 15 minutos é para conversar com vocês e falar para vocês sobre isso. Na sua empresa vocês têm planejamento? Na sua empresa vocês têm um plano de ação traçado para os objetivos que você tem dentro da sua empresa? Você, além de ter um plano de ação traçado, os objetivos bem definidos, certo? Eu acompanho os meus resultados. Então, plano de ação, primeiro, objetivo, plano de ação, meta, tempo do retorno de meta e acompanhamento. E o acompanhamento não é depois do tempo especificado para o cumprimento da meta. O acompanhamento tem que ser durante o plano de ação, porque qualquer problema que ocorra na sua estratégia, você tem que alterá-la, você tem que mudá-la, né? Existem variáveis macros e inclusive micros também, existem variáveis dentro da sua empresa ou em torno da sua empresa que interferem no seu resultado, né? Então a gente não tem um controle de um todo. Então é importante que a gente tenha definido para aquela área, para aquele setor, para aquele momento, para aquela empresa, como um todo, qual é o meu objetivo, quais são as minhas metas, qual é o meu plano de ação, tempo para retorno dessas metas e acompanhamento. E o acompanhamento durante o plano de ação. Deu algum problema? Vamos voltar à rota e vamos recalcular, certo?
e sempre com tudo especificado, tudo documentado e tudo comunicado de forma transparente. Certifique que a sua equipe está entendendo o seu propósito. Certifique que a sua equipe está entendendo qual é o processo para chegar naquele produto final, naquela meta, naquele objetivo. E o porquê daquele tempo. Certifique que você esteja tendo uma comunicação transparente com a sua equipe, tá? E hoje eu quero falar com vocês sobre a questão do planejamento estratégico, falar que essa semana nós vamos falar com temas voltados para empreendedorismo, e nessa semana nós vamos levantar quais são os pilares relacionados a uma empresa e quais são os profissionais que a empresa deve buscar para terceirizar e que é de extrema importância. Igual uma outra vez que nós estávamos conversando com a Juliana aqui, a gente falou sobre a contabilidade. Saber contratar bem a sua contabilidade. Dependendo do tipo de empresa que você tem, ei Lorena, dependendo do tipo de empresa que você tem, é importante que você contrate um bom marketing, né? Então, nós vamos falar relacionados aí. Se nós vamos trazer na quinta-feira uma pessoa bem especial para dar um toque para vocês, é especialista no que diz respeito ao direito do consumidor, para dar um toque para vocês no que diz respeito às leis, né? E o intuito é passar uma preventiva para vocês, não consequências após um problema judicial, e sim como precaver essas questões relacionadas ao consumidor. Isso vai ser quinta-feira às 20 horas. Amanhã nós vamos falar com vocês sobre todos os pilares e gargalos que mais ocorrem nas empresas, independente do tamanho das empresas, certo? Quinta a gente vai falar sobre o consumidor, e sexta-feira nós vamos fazer um resumo da semana envolvendo todos os pilares relacionados à empresa e passando para vocês a data do nosso aulão, que aí o nosso aulão vai desde o embrião da empresa, a construção da empresa, a busca pelo capital, a busca por investimento, até o planejamento estratégico inicial, que é a questão de alavancar as vendas da empresa para pagar o investimento. E o planejamento estratégico, ele é dinâmico, e ele é constante, e ele é para o resto da vida da empresa. Sempre a empresa vai ser movida por uma causa, certo? A causa inicial é o pagamento do valor investido na empresa, e aí nós vamos fazer um aulão especificando esse passo a passo para vocês via YouTube. Então, na sexta-feira, a gente vai fazer o resumo da semana com esses bate-papos que nós estamos fazendo, e nós vamos passar a data que a gente vai fazer esse aulão com vocês, tá? E aí eu conto com a presença de vocês essa semana, e na semana que vem a gente vai ter mais uma convidada na quinta-feira. Provavelmente na próxima quinta, dia 14, é a Milena. E na outra quinta-feira nós vamos trazer uma pessoa específica para vendas, certo? Então nós vamos falar com o consumidor essa quinta, na outra quinta nós vamos falar com os líderes, e na outra com o que diz respeito comercial e venda. Beleza, pessoal? Quero agradecer vocês que têm entrado, vocês que têm participado, vocês que têm assistido depois as lives gravadas, têm nos dado retorno. Se vocês têm gostado do nosso conteúdo, curte, compartilha, salve, chame seus amigos que tem o perfil da página, né, para adquirir conhecimento da página, para assistir a nós e adquirir, né, conhecimento através das nossas postagens. E em breve a gente vai trazer mais surpresa para vocês e mais boas notícias relacionadas à série C Treinamentos. Um abraço para vocês, boa semana, que ontem eu não tive a oportunidade de estar com vocês. Espero que tenham aproveitado esse período com menos redes sociais para respirar e olhar para dentro do que para ficar ansioso para que as redes voltassem, né? Eu vi como uma oportunidade de dar um descanso para a mente e para mim, né? Coitado do cara lá, mas é isso. Boa noite para vocês, que a gente tenha uma semana de muita luz.
Beijo!